do Nordeste. Aqui a gente faz, realmente acontece. Uma parceria que você pode contar. Estamos aqui pra te ajudar a solucionar. Seja pra expandir, seja pra estudar, seja pra crescer, seja do que você quiser. Desenvolvimento é com o Banco do Nordeste. Acelerar para desenvolver. Banco do Nordeste. Olá, este é o Fórum Harmônicas Brasil, edição digital 2021. A gente agradece muito a sua atenção, seu acompanhamento, seu estímulo e quer agora convidá-lo para assistir este episódio com o gaitista Pablo Fagundes, uma das grandes referências da música brasileira. Ele nos fala sobre várias atividades relacionadas à música, ele nos fala também sobre a atividade didática. Pablo Fagundes é uma das grandes referências da harmônica brasileira. A gente agradece mais uma vez a sua participação, o seu acompanhamento, a sua audiência, e a gente agradece também o apoio do governo do estado do Ceará, do Banco do Nordeste, Investe Nordeste e Cantina Pet. Muito obrigado, acompanhe Pablo Fagundes. Bom, primeiro eu gostaria de dizer da nossa grande alegria de poder estar com Pablo Fagundes mais uma vez. O Pablo está participando mais uma vez do Fórum Harmônicas, agora na primeira participação digital do Pablo, né? E Pablo, eu queria começar por uma pergunta bem básica, mas que é muito necessária. Como é que foi o teu ingresso no mundo da gaita? Como foi que você se chegou a esse instrumento? Como é que você teve acesso ao relejo? Legal, ótima pergunta. Boa noite aí para todo mundo que estiver ouvindo. Boa tarde, na verdade, né? E obrigado, Roberto Maciel, pelo convite. Obrigado, André, aí, pelo apoio. Vai ser um prazer bater um papo com vocês, voltar, retornar, né, ao Fórum de Harmônicas. Um evento que, para mim, eu tenho um carinho muito grande. Eu vi nascer e se desenvolver e vi o quanto esse festival incentivou, né, o cenário da harmônica no Brasil. Então, começo fazendo esse agradecimento e vou contar um pouquinho da minha história aqui para vocês, né? Eu comecei a tocar harmônica, foi meio que de brincadeira mesmo, né? Eu tive uma iniciação musical quando eu era na minha infância com a flauta doce. E aí, quando eu tinha os meus 18 anos, aproximadamente uns 18 anos, eu trabalhava de office boy e peguei o meu salário e comprei uma harmônica diatônica, né? Por influência de um grande amigo meu, que até hoje toca gaita, o Pablo Paladares. Ele apareceu tocando assim. Depois. Oi? Conta qual foi a gaita que você adquiriu, que eu tenho certeza que vão perguntar depois. Então, aí eu comprei eu acho que era uma gaita Hering dessas mais simples, daquela Super 20, eu acho, se eu não me engano, que tinha na época. Bem simples, aquelas harmônicas da Hering bem simples, de 10 furos, diatônica. E eu peguei essa gaita e comecei a tentar lembrar as músicas que eu tocava na flauta doce. Eu tentei achar aquelas notas ali dentro dessa gaita diatônica e descobri o bend, por um acaso assim mesmo, né? De tocar assim, descobri o bend. Cara, quando eu fiz esse bend, eu me apaixonei por esse instrumento e não larguei mais, né? Então, de lá para cá são muitos anos, mas esse começo, né, essa coisa que a harmônica tem, eu acho que tem a ver muito com uma coisa muito especial do nosso corpo, que é a respiração, né? E quando eu me deparei com esse instrumento pequenininho, em que você produz notas sopradas e também aspiradas, eu fiquei completamente apaixonado. E aí, de lá para cá, eu vim buscando caminhos, né, para representar um pouco do que eu sou, um pouco do meu povo, através desse instrumento maravilhoso que é a gaita. É uma coisa muito legal sobre a carreira do Pablo, que assim, mas
todo mundo te conhece muito mais como um gaitista cromático, né? Você toca gaita cromática, né? Mas você já tocava cromaticamente a diatônica, né? Você já faz parte aí de uma vanguarda aqui no Brasil que levou esse instrumento de uma forma mais séria, levou ele ao limite, né? Conta pra gente um pouco como é que foi esse estudo, como você teve acesso a esse conhecimento, como você descobriu a onda do cromatismo. A gente sabe que é uma coisa muito recente no mundo, né, dos anos 80 para cá, que se fala sobre isso com seriedade. Como é que foi essa descoberta e como você desenvolveu essa abordagem na diatônica também? Ah, legal. Bom, como eu comecei na diatônica, eu fiquei um tempo, tipo pelo menos uns 5 anos, estudando a gaita diatônica antes de me aventurar na gaita cromática, né? Então, eu comecei estudando blues e tirando o repertório mais comum a esse instrumento, né? Mas eu comecei a me aproximar da música brasileira. Eu entrei na UNB para estudar engenharia florestal enfim, e a galera na universidade tinha uma cabeça bem nacionalista, uma coisa bem, cadê? Você tá tocando bem esse blues aí, mas toca uma música brasileira, sabe, aquela influência indireta dos amigos, assim, né? E eu realmente me toquei que o meu lance era fazer música brasileira mesmo, né? Bem nessa época. E aí eu comecei a me dedicar, e ainda assim na gaita diatônica. E aí apareceram várias barreiras, que a primeira delas é essa barreira técnica, né? De você conseguir emitir as notas cromaticamente com um som equilibrado entre elas, né? Que é uma coisa muito difícil de fazer. E eu insisti nisso durante muitos anos, mas eu comecei a estudar gaita cromática paralelamente, porque não sei se é questão de tempo, né? Para mim, eu levava muito tempo. Hoje eu sei que tem muitos amigos que tocam a gaita diatônica como instrumento principal e também tocando em qualquer tom com a mesma gaita, qualquer estilo, né? Mas para mim, isso, vivendo profissionalmente da harmônica, na época que eu decidi viver profissionalmente da harmônica, eu tive a cromática como uma ferramenta de trabalho absurda. E comecei a fazer uma transição. Eu digo isso porque, para eu preparar uma música do repertório que me demandavam na época na gaita diatônica, eu precisava de muito tempo em relação ao que eu conseguia fazer na gaita cromática. E foi uma transição bem sutil, assim. Quando eu vi, eu estava tocando mais gaita cromática do que gaita diatônica. E quando eu trabalho hoje em dia, passando mais de 20 anos, né, quando eu trabalho hoje em dia, normalmente eu vou de gaita cromática, né, para fazer gravações e shows com cantores e outros projetos. E quando eu faço o meu show solo, sempre tem a minha querida amiga gaita diatônica, que nunca me separei dela e tenho uma maior paixão por esse instrumento. E é um instrumento muito peculiar. A gente pode falar um pouquinho dele, a gente pode falar da gaita cromática, enfim, estou com vocês aí para a gente bater esse papo. Sobre a questão do acesso mesmo ao instrumento, qual foi assim, a tua base teórica, que foi que te deu informações, ou você foi só malhando sozinho e batalhando, ou você teve algum professor? Você falou do Pablo Valadares, que é fotógrafo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Pablo aqui em Fortaleza, em determinada ocasião, já não lembro, mas quem foi que te deu os toques, que te apresentou os caminhos, o material didático que você teve acesso? Como é que foi esse desbravamento? Ah, legal. Ótima pergunta, Roberto. Então, nesse começo foi o próprio Pablo Valadares, que ele pegou aula com o Jefferson Gonçalves, com o Flávio Guimarães, com esse pessoal. Então ele ia para o Rio e voltava para Brasília. Eu morava na mesma quadra dele, eu era vizinho dele. Então ele voltava para Brasília e trazia esse material. Tinha o cara, fazendo tráfico de na informações, época, né? internet. Oi? Fazendo tráfico de informações, né? Exato, na época era assim, né? Aí ele me apresentou o Rodrigo Eberienos, que foi uma pessoa muito legal comigo no começo, e nessa época eu já super apaixonado pela gaita diatônica, e ele tocando horrores, né? E com um material muito legal que ele tirou dos solos. E aí o Pablo me apresentou o Rodrigo Eberienos. E aí eu fiquei amigo do Rodrigo. O Rodrigo, cara, muito generoso, me passou tudo que ele tinha, de material que ele tinha estudado, de coisas, de solos que ele tinha tirado,
Aí eu fui lá, tirei xerox com ele, copiei aí já era CD, né? Copiava uns CDs naquelas mídias, era tudo raridade, a internet ainda não rolava como rola hoje. Então, você tinha que ter um contato de alguém que tinha o livro, que tirou cópia, ou que você poderia copiar na fita cassete, ou também copiar um CD virgem, né? E aí, nessa daí, eu fui me embrenhando dentro do universo da gaita diatônica, que foram esses primeiros 5 anos que eu mencionei, que eu fiquei só tocando gaita diatônica. E aí, quando eu migrei para a gaita cromática, aí eu já entrei na Escola de Música de Brasília, né? Eu estudei com Hélio Rocha, que foi meu professor lá, e ele me ensinou muita coisa de teoria, de leitura musical, me formou lá, e aí foi quando eu criei o curso no Clube do Choro, que eu já tinha uma pesquisa em cima da música brasileira, né? Isso dando uma resumida, assim, né? Porque eu passei foram alguns anos desse processo, né? Mas aí eu cheguei a criar o curso na Escola Rafael Rabelo, no curso de harmônica no choro, né? Esse curso tem 18 anos, se eu não me engano, já por aí que eu criei esse curso. E hoje o curso está andando sozinho, já que pela minha felicidade e alegria, né? Até o semestre passado eu estava dando aula ainda para algumas turmas, e hoje o Rafael Alabassi, que foi um aluno meu formado de lá, que eu formei lá, está dando aula para o pessoal, enquanto eu consigo tocar meus outros projetos paralelos, usando a minha metodologia, e é isso. E hoje em dia, né, eu estou disponibilizando toda essa minha pesquisa na música brasileira de uma forma bem acessível para o pessoal pela internet. Essa minha parte de professor ficou bem popular agora com a história do Zoom, a história de você não precisar estar na mesma cidade para você poder buscar um conhecimento pessoal, né, com uma figura X que você sempre quis, né? Então agora, galera, quem estiver assistindo, quem for gaitista e quiser aperfeiçoar um pouquinho aí dos seus estudos, eu estou disponibilizando algumas turmas, né? Eu atendo as pessoas em turmas de 4 pessoas no máximo, né? E a gente se encontra ao vivo uma vez por semana, e é só entrar em contato comigo que eu tento te encaixar em alguma dessas turmas. E, enfim, entrei comecei num lado e saí do outro. E a gente está deixando A gente está deixando aqui fixado nas informações aqui os seus contatos, né? O telefone de contato, o Facebook, o teu Instagram, está tudo aqui embaixo já para o pessoal, quem estiver interessado em trocar essas experiências, conhecer um pouco mais de gaita, ou muito mais de gaita, está aí o Pablo Fagundes. Aliás, o próprio André também está aqui com a gente, né? Sou especializado em outras instrumentos, na diatônica, né? Mas apesar de que o Pablo é referência nas duas, né? Mas, cara, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, porque como a gaita é um instrumento tão raro de se descobrir, tão específico, a gente sempre pergunta, poxa, e a gaita, quando é que surgiu na sua vida? Mas eu até aproveito para lembrar aqui uma frase que você me disse que marcou muito, que no final dos seus vários shows que eu assisti, que me emocionei, você é um dos caras que realmente, com a música instrumental, me emociona realmente assistindo. Você realmente é uma pessoa que é referência para mim na interpretação desse instrumento. E você falou para mim, André, poxa, é legal tocar blues e tudo, mas eu cresci ouvindo música brasileira, né? O que me toca realmente, não lembro exatamente as palavras, mas é o que me toca realmente, e eu consigo tocar a minha verdade tocando a música brasileira, por isso que eu vim para esse lado. E dá para observar isso muito no seu trabalho, essa verdade no seu trabalho. E a gente pergunta muito sobre a gaita, mas eu quero saber da música, né? Onde é que o bicho da música, onde ela te atravessou dessa forma que você virou sua vida nessa direção? E eu queria só acrescentar aqui ao que o André perguntou o seguinte: quando foi também que a música brasileira, o chorinho, atravessou o teu caminho? Quando foi que vocês se chocaram, que um encantou o outro? Enfim, eu estava lembrando aqui, quando a gente fala de chorinho na gaita, né, André? No Brasil, a gente fala de 3 nomes, que é o Pablo Fagundes, Gabriel Grossi e Vitor Lopes. São os 3 nomes que melhor representam o choro na gaita, ou a gaita no choro. A Wise Game. Tem o Rodrigo também. E a gente... Tem muita gente. Tem muita gente. Eu sempre gosto de destacar alguns nomes, e é importante a gente ver isso aí, cara.
quando é que vocês cruzaram o caminho, você e o choro, você e a música brasileira, e acompanhando aqui, obviamente, a pergunta do André. Legal. Muito, muito boa pergunta, que tem a ver, né? Eu posso responder com a mesma resposta, eu acho, a pergunta do André. Obrigado, viu, André, pelas palavras também. Adoro o seu trabalho também, estamos juntos aí nessa estrada. Seguinte, foi quando... Isso tem data, mais ou menos. Quando eu entrei na UNB, foi em 97. Em 97, eu entrei na UNB tocando gaita já, né? Inclusive, é a marca do meu início de ser professor de harmônica. Na época, sempre gaita diatônica, mas eu comecei a dar aula em 97 porque um aluno que entrou comigo na engenharia florestal, quando eu tocava no CA, ele falou: bicho, eu quero que você me ensine a tocar gaita. Vou comprar uma gaita, você vai me ensinar, vai me dar aula. Você não, eu sou professor. Eu falei: não, quero aprender o que você já sabe fazer aí, me ensina que eu vou... Aí eu organizei esse material, né, coisas do McKelvin, coisas do Jean-Jacques Moutot, os negócios, e comecei a ensinar gaita em 97, né, bem blues, né, e aí, esses encontros no CA, tinha uma roda de choro na UNB, que era num trailer da Tartaruga, né, que ainda é uma coisa famosa em Brasília. Essa roda durou muitos anos, não está rolando agora por causa da pandemia, mas provavelmente volta. E rolava a roda de choro toda sexta-feira. Eu conseguia chegar na roda de choro e fazer um improviso em cima de uma música, mas não conseguia tocar com a galera. E isso, acho que foi uma das coisas que me influenciou bastante, né? Eu comecei a estudar algumas músicas brasileiras, bem brasileiras, para eu começar a tocar na roda com essa galera, né? Que era uma coisa bem democrática e quem quisesse chegar tocando, tocava, mas tinha que saber tocar, né? Então, eu tocava blues, mas quando eu chegava nessa roda, cara, o Pablo da gaita, ele será que ele dá uma canha? Pô, mas eu não sabia tocar nenhuma música para tocar com a galera, né? Então, a partir de 97, eu comecei essa estrada de começar a construir um repertório brasileiro, né? Eu já me virava bem nas bandas de blues, eu enfim, participei da banda do Celso Salim, onde a gente viajou bastante para tocar blues em vários lugares. Participei de muitas coisas legais. Minha primeira banda era de blues, mas aí abrimos o show do B.B. King quando ele veio no Brasil, nessa época, hein? Muitas coisas bacanas dentro dessa praia do blues, mas eu não me sentia muito completo e fui me desenvolvendo na música brasileira, pegando as músicas que a galera gostava de cantar, pegando as músicas, e era sempre uma música do Chico, uma do Gil, uma do Tom Jobim, enfim, Pixinguinha. E aí eu fui desenvolvendo esse repertório, né? Foi através do repertório brasileiro que eu acho que eu fui me tornando um gaitista com essas referências, né? Então, foi a partir de 97, quando eu me formei em 2002, eu já tinha um repertório bem bacana e eu estudei madeiras para o instrumento da gaita, para o corpo da gaita diatônica. Esse projeto me deu o maior gás. Foi a última coisa que eu fiz em relação à engenharia florestal. Eu fiz um curso corrido, estudando pra caramba. O curso de engenharia é muito difícil na época, mas mesmo assim ainda peguei umas matérias de música. E quando eu finalizei esse curso, eu tive a ideia de estudar madeiras e tratamentos de madeira, né, para a construção do corpo da gaita diatônica. Escolhi 10 madeiras certificadas. O IBAMA já tinha uma pesquisa sobre as qualidades técnicas da madeira e mecânicas, então eu peguei, já escolhi dentro desse material que eles tinham, as características que eu queria para as madeiras. Eu não queria que inchasse as madeiras com saliva, testei alguns tratamentos também, e orientação de corte, e um estudo científico sobre a construção desse corpo de madeira da harmônica diatônica, que está disponível aí na internet, se vocês procurarem. Acho que vocês conhecem esse projeto, né? Mas, enfim, quem tiver curiosidade. E aí, eu tive muitas mídias espontâneas quando esse projeto ficou pronto, porque eu tive o apoio da Ering Harmônicas, e eles me forneceram os corpos. Através do IBAMA, a gente mandou as madeiras para a Ering cortou as madeiras, devolveu para a gente, devolveu alguns corpos com as partes de ferragem. Eu montei 10 instrumentos, um em cada madeira, no projeto final, e expliquei toda essa questão técnica, e também toquei com cada uma dessas gaitas, né? E assim que eu formei, esse projeto caiu na mídia. Não sei se foi através da UNB, enfim, todos os jornais
todas as televisões, do Jornal Hoje, que era um jornal muito assistido, né, pelo Brasil inteiro, gravou entrevistas, os jornais locais, a Isto É, me deu página inteira, muitos meios de comunicação vieram atrás de mim por conta disso. E eu, nessa, eu já me cobrei em apresentar sempre uma música diferente e uma música brasileira, né? Isso aí foi daí em diante, eu já estava nesse universo brasileiro, e aí eu mergulhei e falei que é aqui que eu quero ficar. Isso foi em 2002, né, quando eu me formei na UNB, e de lá para cá eu venho me aperfeiçoando, né, nessa pesquisa, venho tentando contribuir para esse cenário, porque é um cenário muito novo, a gaita está começando a se desenvolver com uma certa rapidez agora, né? A gente tem muitos representantes bacanas de ambos os instrumentos, gaita cromática e diatônica no Brasil, e eu quero sempre colaborar com esse crescimento, né? Fazendo parte desse time, unindo as pessoas que estão com o mesmo objetivo, né? Como a gente sempre teve esse contato bem próximo, né? Inclusive, faço a maior reverência a esse fórum de harmônicas que me ajudou a fixar a minha imagem dentro desse cenário, né, da harmônica. Eu acho muito bacana isso. E tamo junto, bicho. Se deixar, eu falo pra caramba. Né? Já tem uma pergunta aqui que eu quero emendar, cara, porque a gente até vai bater um papo naquela nossa ligação técnica que você falou uma coisa muito interessante. Porque a gente fica muito nessa, o blues é a música brasileira. Cara, a música brasileira é um mundo gigantesco. E você já tem uma compreensão, não só como gaitista e como educador, das diferenças dentro dos diversos estilos de música brasileira, na abordagem da gaita cromática, se quiser estender a diatônica. Conta um pouco pra gente quais são as especificidades quando você vai tocar uma bossa nova, um chorinho, né? O que é que muda no seu estudo e na sua interpretação? Legal. Cara, depende de onde você vai tocar e com quem você está tocando, né? Porque, por exemplo, o choro é em Fortaleza mesmo, né? Tem rodas de choro legais pra caramba que eu já participei. E quando você chega numa roda de choro tradicional, né, que aqui em Brasília tem algumas também, você tem que realmente dialogar com aquele pessoal da roda, né? São normalmente instrumentistas muito bons e que sabem muito conversar dentro desse estilo. Então, o que eu faço? Eu tento normalmente apresentar os temas da forma mais tradicional, né? Tentando mostrar um pouco desse acento do choro no meu instrumento, né? E não tentando puxar mais para o lado do jazz, para coisa mais improvisada, né, com muitos bends, e não, tento me aproximar mais a um som da sanfona, por exemplo, ou um som do bandolim, dentro desse contexto de roda de choro, né. Mas já quando eu toco o choro, por exemplo, o meu grupo já é um pouco diferente, aí eu já fico com mais liberdade para fazer um pouco dessa mistura, que eu acho que é o meu som, né, ultimamente, nos últimos anos. É um tecno-choro? Tecno-choro? Mais ou menos, eu não sei como é que define isso, né? Porque, assim, minhas composições, eu tenho investido muito nas minhas composições também, assim, meu tempo, né? Durante a pandemia, escrevi um monte de música nova, estou lançando o terceiro disco com o Marcos Moraes, com um monte de composições, estou terminando de montar o trabalho com o meu trio, que eu acho que foi aí que a gente vai mostrar um pouco desse trabalho aí, né, André? Sim. Enfim, estou me dedicando a esse ponto como uma forma de colaborar com o cenário da harmônica no Brasil, né? Que eu acho que isso ajuda a fortalecer esse cenário e também dar subsídios para ele se desenvolver, né? Músicas que foram feitas por um gaitista, tocadas por uma gaita, né? E brasileira, né? Então isso aí, como uma forma de contribuir nesse cenário, eu tenho investido bastante nisso também, né? Mas, enfim. Você falou do fugir da sua pergunta, mas vamos indo. Deve estar corrido ali, mas foi legal. Vamos para frente. Você falou do Marcos Moraes e eu fiquei curioso. Quem são os teus interlocutores? Com quem que você está interagindo
na gaita. Eu sei que você, na gaita não, na música, você fez um trabalho com o Ted Falcon, um trabalho espetacular, eu assim, reputo como um dos trabalhos mais interessantes que a gente pode ouvir hoje ainda, você encontra no Spotify, tá lá o Transcontinental Express, não é isso? E quem são os teus interlocutores? Eu iria até mais longe um pouco, André. Quem são também as tuas influências? Ah, legal. Bom, eu acho que eu tenho uma facilidade grande assim de fazer amigos, né? Eu gosto de fazer amigos, né? Então, todos os parceiros que eu já tive contato, as portas estão sempre abertas, assim. Por exemplo, o Ted Falcon é um grande parceiro. Quando ele vem no Brasil, a gente toca junto. Quando eu vou nos Estados Unidos, a gente toca junto por lá também, né? Gravamos esse CD que você mencionou, o Transcontinental Music Express, e, enfim, tenho essa porta aberta com ele. Tem um trabalho mais recente que eu faço com o Chris Styles Bacon, que é um americano também, artista do beatbox e do rap, improvisador da pesada, e a gente, enfim, tem trabalhos juntos também, que a gente viaja pelos Estados Unidos, quando ele vem do Brasil a gente toca junto. Então eu tenho muitos parceiros, e agora eu estou me dedicando na noite, por exemplo, hoje eu toco aqui em Brasília, as coisas estão começando a voltar, né? Então aí eu faço diversos tipos de formação, de acordo com o que me demandam, né? E estou com o prazer de trabalhar com esse trio, né, que é o Pedro Almeida na bateria e o Israel Silvestre no piano. Então ali eu estou começando a colocar minhas composições, alguns clássicos que eu já compus e as composições novas, e construir esse trabalho. Influências, que você me perguntou. Rapaz, acho que o Jacó do Bandolim me influenciou muito. Eu acho que o Valdir Azevedo, eu acho que o Dominguinhos, né? O Dominguinhos me influenciou bastante, porque ele participou de 2 discos meus, né? Um numa banda que eu fazia parte, o Pé de Cerrado, e o outro no meu primeiro disco solo, tem eu e ele tocando no Feira de Mangai. Ele foi uma grande referência para mim. Extremamente gentil, extremamente generoso também, né, Dominguinhos? Totalmente mestre. Dominguinhos incrível mesmo. Eu não tenho nem palavras para agradecer o que ele já fez por mim. E, enfim, mas tem o Toots Thielemans, né, que é um cara divisor de águas, eu acho, na questão dessa harmônica moderna. E os meus amigos e mestres, Hildo Ora e Maurício Einhorn, são minhas principais referências assim, no instrumento, né? E, enfim, é isso. Deixa eu fazer um fanservice aqui para a galera que está estudando cromática, está estudando diatônica, e a gente acaba acompanhando algumas perguntas e dúvidas frequentes das pessoas, e você é uma pessoa que entende disso e pode dar essa dica para a galera. Muita gente pergunta muito sobre essa nova tendência, não sei porque é fora da minha área de conhecimento, de bend na cromática, né? E você é um cara que faz isso, cromatiza nas duas gerações. Eu estou quebrando um pouquinho, mas eu sei que é legal a gente dar esse gostinho para a galera, um pouquinho do que tem por trás aí dessa mágica aí, né, desse instrumento. Então, conta um pouquinho sobre essa história do bend da cromática, como descobriu, o que é que precisa botar na mão do luthier como você de cromática, né, para preparar. Como é que tu descobriu esse negócio, cara? Cara, é interessante essa pergunta, porque eu já fazia os bends na cromática, acho que por herança da gaita diatônica, por elas estarem sempre caminhando juntas ali comigo, né? Então, acho que uma coisa impulsionou a outra. Mas o que foi decisivo e que me mostrou mesmo que é possível cromatizar a gaita cromática sem utilização da chave, sem utilizar o botãozinho, foi o Toots Thielemans no Festival de Harmônicas de Guaramiranga, Jazz Blues de Guaramiranga. E lá, acho que não foi naquela ocasião, foi naquela ocasião mesmo, né? Foi naquela ocasião que a gente se encontrou. Tirou foto junto com ele. Mas foi ainda em Guaramiranga. Ali a gente estava em Fortaleza já no teatro, né? No Teatro Grande de Fortaleza. Mas lá em Guaramiranga, no camarim, ele pegou a minha gaita, era uma Hering, e falou alguma coisa parecida com isso. Sabe por que eu toco a gaita cromática? Eu toco gaita como meu principal instrumento, porque ele tem um bend.
E aí ele pegou a minha gaita, né, e pegou e fez a escala cromática. Deixa eu fazer aqui para mostrar para vocês. Vou tentar, tá? Peraí. Ó, ele pegou a gaita e tocou a escala cromática sem usar a chavinha. É um som bem peculiar, né? Mas ele está ali, né? Você consegue chegar na nota. É difícil de segurar, né? É difícil de afinar, mas eu acho que funciona bastante como um efeito de interpretação. Mas é claro que se eu for tocar chorinho, por exemplo, voltando naquele assunto que eu contei, eu não vou fazer um bend desse, né? Sendo que eu tenho uma nota bem limpa, apertando aqui num buraquinho bem próximo desse lugar, né? Mas eu acho que para interpretações de diversos estilos, eu acho que vale, e eu sempre uso nas minhas interpretações. Já na gaita diatônica, você necessariamente precisa usar a técnica dos bends e dos overbends para você conseguir tocar cromaticamente, né? E é outro processo, outra digitação, outro instrumento. Pablo, você falou anteriormente da sua experiência como estudante de engenharia florestal, né, da pesquisa de materiais. Eu sei que você tem também uma experiência, ou algumas experiências como endorser, como um gaitista que acaba representando e valorizando e destacando determinadas marcas. E eu te pergunto, como é que é essa experiência, você trabalhar com marcas internacionais, como é que está sendo esse teu momento agora? Esse meu momento de endosser, ele veio até meio precoce, sabia, Roberto? Porque quando eu comecei a ser patrocinado pela Hering Harmônicas, eu não tinha nenhum CD gravado, eu apenas tinha essa ideia, já tinha essa pesquisa da música brasileira e tive essa ideia de fazer um projeto com as madeiras. Então, através do IBAMA, eu comecei a ser endosser da Hering Harmônicas e passei 11 anos sendo endosser deles. Foi uma experiência maravilhosa. Ao longo desse processo eu gravei meus discos, eu, enfim, me profissionalizei cada vez mais, né? E foi uma experiência muito enriquecedora, né? Porque eu recebia um instrumento para tocar e isso, de certa forma, me dava mais gás para eu tocar melhor, cada vez melhor, né? E representar melhor esse instrumento. E aí, depois de algum tempo, eu participei do SPAS, junto com a Hering, né? Que é um festival maravilhoso que a gente tem nos Estados Unidos, que acontece há 50 anos, sei lá quantos anos, né, de preservação da harmônica. E aí eu participei tocando Hering, e aí lá eu conheci o pessoal da Suzuki. E aí, enfim, anos passaram, recebi o convite da Suzuki para fazer parte do grupo deles. No meio do caminho eu quase fui da Benz, né, naquela época da Benz, eles quase me levaram para a Benz, só porque eles ainda não tinham, enfim, não tinham chegado numa gaita cromática que me satisfizesse, né? Me satisfizesse bem. Eu não fiquei com eles, enfim. E aí aceitei o convite da Suzuki, estou há mais de 10 anos com eles também, super mega satisfeito em tocar as harmônicas Suzuki. É um instrumento muito bem trabalhado, com durabilidade, que você pode ter confiabilidade, né? Você pode sair para uma turnê com 2 instrumentos mas pode ter certeza que vai dar tudo certo, né? Estou muito contente de tocar na Suzuki e agradeço demais esse tipo de relacionamento com as empresas, né? Porque, de certa forma, a gente, como músico, são os maiores incentivadores das pessoas a comprarem essas harmônicas, né? Então, eu acho que é uma via como é que é? Uma via de 2 lados, né? Rapaz, eu queria mostrar agora as músicas que a gente separou. Robertão, tem mais alguma pergunta? Não, era justamente isso que eu queria ver com o Pablo, o que é que ele vai apresentar pra gente hoje, né? Rapaz, ele deixou eu escolher. Beleza. Eu escolhi 2 músicas desse seu último show que tá incrível, que é pelo Sesc, né?
A primeira, essa você já tinha dado a dica, mas também que é o que eu adorei, que é de Braços Abertos. Mas tem uma, eu queria até aproveitar aqui e dedicar essa música que você fez, me pegou logo que você dedicou para o seu baterista, né, que é Catando Coco. Né, Procurando. Desculpa, Procurando Coco. E eu queria tomar a liberdade de dedicar essa música hoje a um grande amigo que a gente perdeu semana passada, o Carlinhos Perdigão aqui, que é um grande baterista de Fortaleza, atravessou a cena, tocou por todo mundo. E aí quando pegou, putz, cara, já não tive como lembrar. E a música é lindíssima, queria mostrar também essa música Procurando Coco também. Músico muito respeitado. Pô, que legal, muito bom. Essas duas músicas, cada uma fez parte de trabalhos diferentes, né? O de Braços Abertos, uma música que dá título ao meu álbum que eu fiz com formação de choro, né? Com Márcio Marinho no cavaquinho, Valerinho Xavier no pandeiro e o Félix Júnior no 7 cordas. Um disco onde eu mostrei várias composições e essa dá o nome a esse álbum, de Braços Abertos. Só que foi uma música que eu toquei muito pouco. Eu toquei no lançamento desse CD, circulei um pouquinho com esse grupo e depois eu formei outros grupos. E essa música, ela é uma música que eu adoro, ela ficou meio ali, beleza. Acho que pelo fato de ser um pouco diferente, uma música, mas tem que combinar para tocar, não é só falar, vamos tocar, tem que combinar com a banda, ensaiar, né? Então, quando eu formei esse trio, eu pensei em justamente pegar essas músicas que eu gosto e que dão mais um trabalhinho assim de colocar para tocar na praça, né? Colocar no show. E aí eu decidi colocar essa música e o Procurando Coco está no segundo CD que eu gravei com o Marcos Moraes. É uma música que eu fiz em homenagem a esse baterista maravilhoso que é o Pedro Almeida e que o apelido dele é Coquinho. E aí, tem até uma brincadeira, que essa música ela nasceu, eu fiz a composição e aí coloquei esse nome, Procurando Coco, porque o cara não me respondia pelo WhatsApp nunca, né? Ele ficava, caramba, esse cara, você ficava querendo ligar pra ele, né? Aí eu mandei a música pra ele pelo WhatsApp e aí, ó, a música aí, ó. Aí não falei que era pra ele, né? Mas tava lá, Procurando Coco. Aí música da sozinha, né? Falou, música legal, que beleza, pô, mas não achou que era pra ele, né? Eu falei, rapaz, você é um sem vergonha mesmo, né? Você não reparou que eu fiz essa música pra você? Não, olha o nome dessa música. Agora eu achei, encontrei. Pablo, a gente tem muito que agradecer a tua participação, o tempo que você está oferecendo aqui pra gente. E para encerrar, eu queria te pedir que você falasse um pouco sobre o teu projeto O Som Lá em Casa, que é um projeto muito bacana, está sendo retomado agora, né? Passado um momento, apenas um momento da pandemia, dos afastamentos, dos isolamentos. Então eu queria que você falasse um pouco para a gente ir encerrando, antes de ir de braços abertos procurar o coco. Meu Deus, já fez até poesia, que legal. Roberto, esse projeto Som Lá em Casa é um dos projetos, sabe quando a gente tem, na nossa vida, a gente tem uns projetos que a gente cria e dá muita atenção, outros a gente apenas vai tocar e faz, né, e cumpre uma tabela, sempre tentando fazer o melhor, mas tem uns que a gente tem mais envolvimento. E esse é um projeto que eu criei junto com a minha esposa, que é com a intenção de promover um espaço cultural onde a música seja o prato principal, né? A gente prepara todo o ambiente para acontecer um show que estaria num teatro, mas ele está dentro de uma casa. A gente monta uma estrutura profissional de áudio e de vídeo, né? E também temos uma área muito bacana para receber algumas pessoas para assistirem ao vivo. Então esse projeto foi criado em 2016, a gente já teve uns 60 shows ao longo desses 4, 5 anos, né? Ficou parado um ano e agora estamos retomando. Estamos tendo agora, com esse retorno do Som Lá em Casa, 6 eventos online. Já tivemos alguns e fique atento aí no Instagram e no YouTube, né, que ali a gente está divulgando esses espetáculos. Agora está muito fácil de você acompanhar o projeto Som Lá em Casa, porque você coloca Som Lá em Casa no YouTube e você vai achar o nosso canal. E ali tem parte desse material, desses 5 anos de projeto, registrado ali em vídeos ao vivo,
experiência musical para mim enriquecedora, né? Porque a cada artista que frequenta o Som Lá em Casa eu aprendo um pouquinho mais, eu aprendo músicas desse artista e aprendo também a intermediar essa coisa com o público, que eu estou trabalhando bastante nessas versões online, eu estou fazendo uns bate-papos com os artistas, né? Ao vivo, tudo ao vivo, inclusive conto com a audiência de vocês, né? Coloca na agenda aí que está rolando direto sexta-feira, é um projeto da Secretaria de Cultura do DF, aqui do FAC, né? E assim que terminar essa série de shows lives que a gente está fazendo com transmissão, a gente espera que o cenário da pandemia esteja melhor e a gente consiga retomar aos shows presenciais. E é um projeto itinerante, viu, Roberto? Eu sou louco para levar esse projeto para uma casa bacana aí de Fortaleza, que o intuito desse projeto é exatamente você levar para espaços interessantes uma música sofisticada e público atencioso, né? Então a gente já teve a oportunidade de fazer em alguns lugares fora a nossa casa, e estamos com essa esperança agora que a pandemia está terminando, de poder viajar com esse projeto também, né? Levar todo esse know-how de experiência, porque não é só um show, a gente prepara um momento de vivência, né? De 4 horas de experiência, você é recebido num lugar, você tem uma música ambiente, uma iluminação adequada, coisas a gente está fazendo com muito espaço, 30% da nossa capacidade agora a gente está ocupando, né? O espaço com 30% de público, né? Mas a gente pensa em retomar isso e levar para outros lugares no Brasil. E já tivemos até a experiência de tocar o Som Lá em Casa lá em Washington, D.C. Então é uma coisa que é um projeto muito bacana. Quem não me conhece, por favor, entre no Instagram, siga a gente, vá lá no YouTube, dá uma olhada nessas lives, estão todas disponíveis lá. E é isso. Obrigado pela audiência. Nós agradecemos muitíssimo. Obrigado, Pablo. Obrigado você que acompanhou a gente. Lembrando que o Fórum Harmônicas esse ano tem, além do Pablo Fagundes, Lil Will e Márcio Ciales, Márcio Ábido e Benevides Xiré Júnior, Benê Júnior, que está aí com a gente também mais uma vez no Fórum Harmônicas. Valeu, Pablo. Muito obrigado. Tamo junto. Obrigado, Roberto. Obrigado, André. Tamo junto, hein? Qualquer coisa, chama a gente. Tamo junto aí. Abração. Tamo junto, cara.
Música